Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio de Matos Radicais. Essa semana temos várias notícias mistas na melhor das hipóteses e um bando de quero-quero desgraçado. Vai ter de quero-quero na janta pelo jeito. Eu acho que esse vídeo hoje vai ter bastante corte. Tá vendo me dar porrada, quero-quero? É sério isso? Você tá me zoando, né, cara? Você tá me zoando, né, companheiro? Ó o tipo dos caras. Só falta eles terem feito um ninho ali e agora eles vão ficar me enchendo o saco. Já vai acertar isso aí. Mas como eu tava falando antes de ser rudemente interrompido, nós temos aqui várias notícias boas, ruins e mistas ao longo do Matos Radicais. Primeiro, tinha um episódio entre o último e esse. Eu tive que deletar ele porque o áudio ficou muito baixinho. Não tinha como salvar o troço, eu tive que acabar jogando fora. Mas no episódio passado a gente colocou essas lonas e daí o vento arrancou todas elas ao longo dos últimos 15 dias. A gente vai ver o efeito disso aqui ao longo de algumas coisas. As nossas batatas tem um probleminha e eu posso, talvez, maybe sort of, ter encontrado um lugar para ser o nosso ancapistão. Mas tem problemas lá no terreno. Então vamos nas coisas por ordem. Primeiro, acho que a primeira coisa importante que é o terreno, né? Eu comecei já esse ano a caçar algum lugar para comprar para ser o nosso ancapistão, para ser o projeto aqui. E tá sendo difícil até de encontrar, isso que é o curioso, porque a gente tá numa situação curiosa aqui na cidade, que é o seguinte. Muita gente ainda não sacou que não é mais 2014. Então tem maluco querendo vender 5.000 metros quadrados com pinos em cima, ou seja, o solo tá fudido, ferrado, por 80, 90 mil reais. Então é tipo, mano, não, vai se ferrar, você tá louco, cara, você come terra, cara, não tá errado, sabe? Tem muita gente aqui querendo vender, pô, eu vi um terreno que era de 150 mil metros quadrados, não, 120 mil metros quadrados por 700 mil reais, uns negócios assim meio... Não, cara, não, vai dormir, sabe? Mas a galera ainda não sacou isso, então tem muitos preços que ainda estão altos demais, ainda estão... como se a galera achasse que aquela bolha imobiliária ainda existe, ou se ela voltasse, ou se, enfim... esses quero-quero aqui tá uma desgraça ali atrás de humanidade mesmo. Mas então isso está complicando a gente na relação de preços para adquirir terrenos. Agora... E também tem vários terrenos aqui, porque isso que é engraçado, a cidade tem várias áreas planas boas para agricultura, mas deu uma virada de pá na galera aqui, pelo jeito uns 10 anos atrás, que muita gente, entre os 15 e uns 10 anos atrás, que muita gente começou a plantar eucalipto e pinos e simplesmente destruiu o solo das fazendas dele, idiotíssimo, mas não dá retorno. É uma burrice econômica gigantesca, mas um monte de gente fez isso. Então, você tem muitos terrenos que seriam bons, mas estão com eucalipto em cima e você olha e fala, cara, olha a merda que você fez, você é doente, mano. Não dá pra entender a lógica por trás disso. E também tem muitos terrenos muito pra lá da cidade, uns 5 km, aí já começa a ficar muito longe, que eles estão até baratos, mas são terrenos assim, que tinham pinos em cima, então... E tem uma lei aqui na cidade também, que nenhum terreno abaixo de 30 mil metros quadrados pode ser escriturado como rural. O que é idiota pra caramba, mas isso, eu não sei qual é o intuito disso. Me parece que o intuito dessa lei é evitar que terras sejam quebradas para ser vendidas, para evitar que novas pessoas venham para a cidade, para não mudar o perfil eleitoral da cidade muito. Porque tá tendo uma onda de chácaras aqui. Então, se acontece de você impedir um terreno de virar... Tá tendo uma onda de chácaras. Então, o que a galera faz? O cara tem 10 alqueires, então ele pode quebrar isso em várias chácarazinhas de 15 ou 20 mil metros quadrados e vender isso como chácaras que vão pagar ITR, que é Imposto Território Rural, que é bem baixo. Tipo, o ITR num terreno de 20 mil metros quadrados daria 30 reais no ano, alguma coisa assim. Só que daí estaria muita gente nova e talvez não daria retorno financeiro, mas não acho que isso mudaria o quanto a cidade está faturando impostos. Só que, se fizer isso, vem muito eleitor novo, então isso pode mudar o perfil eleitoral da cidade. Então isso força com que, se você vai colocar alguma coisa abaixo de 30 mil metros, isso tem que ser IPTU, tem que ser colocado como terreno urbano. Só que em zoneamento não pode em boas partes da cidade, isso só pode muito mais perto do centro, e um IPTU num terreno de 20 mil metros quadrados ou de 10 mil metros quadrados seria uma coisa fantasticamente alta.
Então é meio que para fazer uma coisa meio proibitiva, ou seja, você só consegue fazer um lote de 800 metros ou 1.000 metros, alguma coisa assim, que vai carregar um IPTU de 300 ou 400 reais no ano aqui na cidade, o que é alto, é o equivalente ao aluguel de uma casa por um mês aqui. Ou você, entendeu? Eu acho que é uma lei para limitar isso. Então você só consegue encontrar terrenos acima de 30.000 metros. Isso tudo para explicar por que você só encontra isso. E então tá meio difícil. E muitos dos terrenos também são orientados para chácaras. Então você vê coisas assim, tipo aquelas colinas assim, umas coisas bizarras. Eu consegui encontrar um terreno, mas ele tem duas dores de cabeça. Uma fácil e uma... Porque o preço dele tá muito bom. São 38.000 metros quadrados por 125 mil reais. E é porque o cara tá com pressa pra vender, porque ele quer fazer umas outras coisas, blá blá blá. Fato é, tá um preço muito bom, tá um preço que na verdade eu acho que seria o preço certo aqui. Porque quando você calcula os retornos de terra aqui, esse é o preço correto. 3, 4, 5 reais por metro quadrado, muito acima disso não dá. Tem maluco aqui querendo cobrar 12. Você fala, fala pra eu ir embora, sabe? Você olha pro cara e fala... Dá vontade de falar, cara, fala pra eu ir embora logo, você não quer me vender isso, seja honesto. Você tá me zoando, né, cara? Para de palhaçada. É muito... Um retorno num terreno desse seria acima de 20 anos. Então, é altamente inviável. Só que o problema desse terreno, ele é um retão. Quer dizer, é uma baixadinha, mas tudo bem. É um retão, 38 mil metros quadrados, é tipo uma fachona assim de terra. E o primeiro problema simples é que ele não tem acesso, ele está dentro de outros terrenos, então ele não tem acesso direto a uma rua, mas isso aí é só colocar no contrato para fazer uma rua especial para ele, daí a escritura vai ficar engraçada, porque daí ele vai ficar tipo assim, com uma ruazinha tipo... Mas tudo bem, não tem problema. Curiosamente daria no problema do encilhamento, né, que a galera fala do libertarianismo. Não, mas e se eu comprar todas as propriedades ao redor da sua propriedade e fechar você? Tecnicamente isso pode acontecer, mas é só na hora de você comprar do cara que tem o terreno do lado, você compra a estrada também. Tipo. Mas enfim, então tem esse pequeno probleminha, mas dá pra resolver. Agora o problema desse terreno é que ele meio que é um banhado. Meio que eu tô exagerando um pouco. Mas, contexto, não chove firme aqui tem um mês, ok? Você consegue ver o reflexo disso, por exemplo, ali... ali? Ali tem um... Quero, viu? Ali tem uma plantação de azevinho para gado e ela tá bem marronzinha, tá bem... Sabe, a poeira aqui no ar tá muito forte, cara, quando você pega estrada. Hoje, pelo jeito, ontem deu tipo aquela... sereno. Então subiu a umidade do ar um pouco. Mas todo mundo aqui na cidade tá... que nem as pessoas que moram aqui na fazenda e tudo mais, tá todo mundo tipo... tomando colírio e tal, tá uma merda. E, no meio dessa seca, o terreno lá que eu tava vendo, fui ver ontem, você botava uma pá no chão, 40 centímetros pra baixo você já tinha lama. Você conseguia fazer uma bolinha de lama assim, de lama segurar e ela ficava. Então imagina quando chover que nem um filho da puta por uma semana. Então, só que o que acontece é o seguinte, e daí já temos uma solução, só que eu não sei se essa solução é crível. Eu não tenho ainda o acumen para decidir, para avaliar isso corretamente. Talvez o vídeo saia meio ruim por causa do... O som saia meio ruim por causa do vento, desculpa, gente. Que é o seguinte, o cara que tá me vendendo, ele entende de banhado, tanto que ele trabalha com drenagem e terraplanagem. Então, ele faz esse tipo de obra de fazer valetas ao redor do terreno, fazer valetas ao redor ou até no meio, e fazer um lago no meio do terreno que vai aumentar a drenagem pra caramba. Então, são 38 mil metros quadrados e eu tô com água a 40 centímetros de profundidade, eu quero baixar isso para 1 metro de profundidade, então são 60 centímetros em 38 mil metros quadrados, então o cálculo é que se a gente fizer 2 lagos de 200 metros quadrados cada, né, 2 lagos de 10 por 20 ao longo da propriedade, isso deve baixar a bacia de água para mais ou menos meio metro como está agora, talvez mais perto de 40 centímetros, para 1,5 metro. O que é bastante. Ainda, além de fazer as valetas em volta e fazer alguns sistemas de drenagem, algumas coisas assim que dão para colocar. E, como o cara tá muito apressado para vender esse terreno, é porque na verdade ele tá vendendo o terreno para comprar uma máquina nova para terraplanagem. Então, é meio que
É um arranjo que não vai durar mais que umas 3 semanas até ele conseguir encontrar um outro comprador, porque tá muito barato e ele tá realmente com pressa de fazer isso. Então se chegar alguém pra ele com amanhã, assim, falar, te pago 120, fechou, então, e eu perco esse terreno. Mas ele tá disposto a colocar isso no contrato, tanto que ele já trabalha com isso, então ele tem o equipamento e tudo mais. Então, na verdade, o engraçado é que ele compraria a nova máquina para fazer isso. Então eu recebi o terreno com todos os trabalhos de drenagem e tudo mais, que teoricamente, segundo o vendedor e o corretor que estão tentando me vender o terreno, funcionariam. Mas pode ser conversa de vendedor, né? Eu não sei calcular isso ainda, eu não entendo disso o suficiente, que é uma coisa um pouco mais específica, que escapa ao meu conhecimento agora. Então eu não sei se isso ia funcionar. Isso pode funcionar agora, mas... E tem 3 que eu quero, é uma família alternativa. Isso aqui não deveria ser tipo pai e mãe, mas tem 3 aqui, que porra é essa? Não tô entendendo o que tá rolando aqui, mas enfim. Mas eu tô falando que teoricamente isso funcionaria, só que eu não sei o que vai acontecer quando, que nem eu falei, quando chover por uma semana, que nem o filho da puta, o que vai acontecer com o solo? Então, se algum de vocês tiver conhecimento nisso e tudo mais, me ajudem. Eu vou provavelmente conversar isso, chamar isso no canal. Falar, eu preciso de alguém que entenda disso no canal, porque eu preciso consultar vocês por alguma coisa. Eu vou colocar isso no vídeo, ver se alguém surge. Mas eu também consigo encontrar essas pessoas aqui, então eu tô na dúvida em relação a isso. Agora, se resolver, massa. Porque daí o que acontece, também essa coisa, é provavelmente um dos terrenos mais fundos do vale inteiro. Então é o melhor solo ali, porque todo o solo bom vai escorrer para lá. O que gera outro problema, que é, se alguém fizer cagada nos terrenos em volta e colocar algum tipo de veneno, alguma contaminação, etc., eu vou ter ela também, provavelmente. Eu acho. O que dá uma dor de cabeça. Então isso é um terceiro problema que eu não sei se eu vou ter ou não, porque dependendo da drenagem, talvez não. Mas o lado bom disso é que talvez, se isso funcionar, eu vou poder criar peixes também, então eu devia ter tilápias. O que é legal. Pode ser interessante. Diz que na Páscoa tem uma demanda muito forte, porque Páscoa, né? Então pode ser algo interessante. Também tem um lugarzinho pra pesca no seu terreno, não é uma coisa ruim. Não é uma coisa chata, é bom pra relaxar a galera, relaxar os funcionários e tal. Parada no almoço, né? Vamos almoçar, peraí. Pronto, peguei o meu almoço, cada um pega o seu almoço, vai. Agora, piadas à parte, é uma coisa, talvez seja um pouco difícil de fazer funcionar, mas pode funcionar. E como já está dentro do contrato, vamos ver. Isso é o que eu vou estudar ao longo dessa semana agora. Isto posto, e eu vou até tentar colocar esse vídeo para sair mais rápido, já para ver se eu consigo uma resposta disso até o fim de semana que vem. Eu vou tentar, quem sabe, postar isso aqui já mesmo na segunda-feira. Eu consigo editar isso no domingo hoje ainda e postar para vocês, mas vamos ver. Mas essa é a coisa. Só que assim, eu também não tô com pressa, porque eu não esperava encontrar um terreno bom tão rápido. Eu comecei a procurar ao longo desse ano, porque eu pensei, vamos aprendendo, né, vamos vendo, e se a gente achar algum filé, leva. E eu não esperava achar, tão rápido. Ao longo do próximo ano vai ter outro? Provavelmente. Tá uma boa época para comprar e tá uma época ruim para vender, né? Os vendedores não estão conseguindo pegar muito dinheiro em cima disso. Justo porque a economia tá ainda ruim, tá ainda se recuperando. A economia agro também aqui tá meio, né? Porque aqui tá virando hortaliças e a galera tomou umas bombas ano passado. Então, pelo que eu tô falando com os corretores, porque isso que é uma coisa que é engraçada, né? Você pensa que o corretor vai tentar enganar você, só que na verdade é o contrário, porque quem vai pagar ele é você. Então, o cara quer que a venda aconteça. Então, todos eles estão me falando assim, ó, o cara tá cobrando 220. Mas se você der 140, você leva, sabe? Então tá rolando esse tipo de coisa. Então, talvez seja o caso de eu simplesmente deixar passar esse terreno e falar, sabe, ninguém tá com pressa. Honestamente, o que aconteceria nesse terreno é que ao longo desse ano, talvez eu sequer fizesse alguma coisa nele, ou talvez eu plantasse algumas coisas pequenas. Talvez eu arrendasse ele, talvez, por, sei lá, algum valor só para ajudar a pagar as prestações, mas eu tenho medo que isso prejudique a estrutura de solo, que aliás lá é muito boa, apesar dele ser ainda um resquício de banhado. É uma estrutura de solo boa e os nutrientes, provavelmente eu vou fazer um teste de solo, a gente já tirou as amostras, mas vai ser um resultado bom, eu estou imaginando, exceto, eu só estou conferindo também para poluentes e tudo mais, mas eu posso deixar passar e tentar pegar outro, sabe? Provavelmente ano que vem eu faria também algumas coisas pequenas, ou talvez eu colocasse, sei lá, 6 cabeças de ovelha só pra ficar
e ajudar a fertilizar o solo também um pouco mais e ter um churrasquinho no fim do ano. Provavelmente é isso que aconteceria, então eu não preciso comprar agora. Tudo bem. E outra coisa também que eu lembrei agora que eu esqueci de falar é que na verdade aquele terreno pode ser um banhado, mas tudo ao redor ali era um banhado. E aí fizeram os esquemas de valetas em todos e lagos para todo lado, e todos estão em produção. Eu não sei a produtividade deles se é muito boa ou não. Eu não sei, não tenho esses dados. Mas isso aqui em Tijucas do Sul é comum. Quando você entra na cidade tem uma puta grameira lá, quando você tá na estrada, na PR-281 entrando, tem uma puta grameira pro lado. Que era um banhado assim, intransitável. E hoje é uma das terras mais produtivas da cidade, justo porque o cara fez uma porra. Vocês conseguem ver isso pelo satélite, tá? Vai Tijucas do Sul, encontra o satélite lá, segue a BR-376, aí você vai ver a entrada pra Tijucas do Sul, tem um puta terreno cheio de umas linhas assim, que são as valas que os caras colocam pra drenagem. E hoje é um dos terrenos mais produtivos, inclusive aquela fazenda inteira tá à venda, pelo que eu sei, por alguma coisa como 7 milhões de reais. Então se alguém tiver 7 milhões de reais e quiser me dar uma fazenda, sintam-se em casa, ok? Agora, então pode funcionar, mas sabe como é que é, né? Eu tô na dúvida em relação a isso, mas vamos conferir. Então agora, segunda coisa sobre aqui os nossos matos radicais, las batatas. Eu tava com medo aqui é que elas tivessem ficado doentes, né? Potato blight, que é um fungo, se eu não me engano, que realmente mata as batatas, e eu tava com medo que isso tivesse acontecido porque elas estão bem fraquinhas. Mas eu não sei se foi isso, eu acho que foi falta de água mesmo, porque se você olhar a terra, ela tá bem poeirenta. Eu acho que o que aconteceu aqui foi falta de água, e elas estão acostumadas, são batatas que nativamente recebem menos água, mas eu acho que a gente forçou a barra aqui um pouquinho. Eu acho que rolou uma forçada de barra aqui, a terra tá bem seca, e também pelo vaso ser preto, eu acho que isso ajuda a cozinhar e secar. Eu não sei se essa coisa do vaso preto foi uma boa ideia, talvez tenha sido um erro que eu tenha cometido. Eu devia ter, creio eu, originalmente colocado elas direto aqui no solo, mas eu não fiz isso. Eu não sei se isso teria sido uma boa ideia, porque aqui o solo é bem compactado ainda. A gente conversa sobre isso depois, mas eu acho que foi falta de água, porque molharam essas plantas, as batatas ao longo da semana, e você consegue ver que elas estão voltando aqui assim. Então eu acho que elas só secaram mesmo. Eu acho que é isso que aconteceu. Então eu vou pedir pro pessoal aqui cuidar um pouco mais de molhar as plantas, e eu não sei o quanto isso retardou, prejudicou o desenvolvimento dessas batatas. Eu não sei se isso é recuperável, eu não sei se isso contaminou o nosso experimento de maneira mais permanente. Talvez tenha. Eu estou preocupado com isso. Mas, bom, não tem como a gente saber, então a gente continua. Eu vou conversar com o pessoal que me deu essas batatas para ver o que aconteceu. Mas você pode ver que aqui as folhas também. Tem algumas curvas aqui, tem algum dano de insetos. Isso aqui até me preocupa um pouco, mas não majoritariamente assim. O que me preocupa é essas folhas assim. Batatas são bem suscetíveis a doenças. E eu não sei o quanto essas batatas que são nativas da Bolívia vão se adaptar aqui. Eu não sei quais são os tipos de pestes que elas vão encontrar. Aquela tá bem fria, aquela Iana chucri é um tipo de batatinha diferente. Essa e essa aqui são a mesma, aquela é uma diferente. Então eu não sei o quão bem elas vão se adaptar. Isso aqui é um experimento. Então, especialmente porque tem batatas plantadas, tipo, um quilômetro para lá mais ou menos tem acho que 1 hectare de batata plantadas. E a outra coisa é que esse solo aqui já foi plantado batata doce. Então talvez a gente tenha isso assim, uma década atrás. Mas, e primeiro que vocês lembram, né? Aqui em volta e meia ainda aparecem uns matos de batata doce, de algumas coisas assim. Já teve aipim, já teve mandioca plantada aqui. Então talvez a gente tenha certos contaminantes no solo e fungos aqui que tenham passado para elas. Isso só me ocorreu ontem quando eu vim aqui e vi elas e falei... Ai! Droga! Eu não tinha pensado nisso, porque é uma planta muito sensível, e eu estou trazendo uma planta de outro país, de outro clima, de outra altitude. Elas estão acostumadas com altitude de 3.000 metros, eu estou trazendo elas para 800 metros, então sabe, várias dúvidas ao redor disso aqui. Eu não sei o quão bem isso aqui vai funcionar, mas eu estou pensando em dar uma ensopada nisso aqui até para quebrar o solo, porque eu tô vendo que ele está meio blocado. Eu não sei como é que isso aqui vai resultar. E eu também não sei o quão bem esse solo tá, honestamente. Eu devia ter feito isso aqui com mais cuidado, mas também não tinha tanto acesso. Hoje eu até tenho um pouco mais, mas bom, agricultura, certo? Você vivendo e aprendendo. Então esse é o nosso report nas batatas. E como eu falei, semana passada a gente colocou as lonas. Depois que eu terminar esse vídeo eu vou recolocá-las no lugar, mas deu pra gente cobrir quase tudo. E eu não cobri aqui porque eu tô imaginando que aqui vai ser a nossa área para jogar composto e tudo mais. Então
foda-se, daqui a mais, talvez mais uma área de trabalho e tudo mais, a gente pode mais usar isso aqui. E ao longo das... porque isso aqui faz 2 semanas, né? Ao longo das últimas 2 semanas, quase todas as lonas saíram de lugar, ou seja, eu tenho que colocar mais tijolos aqui para segurar o peso delas e tudo mais. Dá pra ver claramente que essa aqui saiu primeiro, porque a grama voltou tudo. Mas aqui vocês conseguem ver o efeito disso, porque a ideia da lona é criar um ambiente úmido, onde as sementes vão germinar, as sementes dos matos vão germinar, elas vão instantaneamente sair e morrer. E os matos não vão conseguir fazer fotossíntese e vão morrer. Então assim, você tem alguns matos mais vigorosos que conseguiram voltar justamente porque as lonas saíram do lugar, mas você tem outras gramas que simplesmente torraram. Isso aqui morreu. Isso aqui simplesmente morreu. Isso aqui não vai... Porque o problema disso, da grama, não é ela em si, mas os rizomas que você tem, né, que são as raízes delas, que armazenam energia. Tá vendo essas... Deixa eu focar aqui um pouquinho. Tá vendo essas... você vê essas estruturas mais assim, ó... Não são necessariamente as raízes, mas você vê essas partes mais madeirentas dentro, elas acumulam energia, elas são tipo as batatinhas, as batatas internas do mato, então ela acumula energia e consegue voltar de volta. O que você precisa fazer é enganar essa planta para ela queimar isso. O maior exemplo disso é essa desgraça de língua de vaca, que é uma peste aqui, certo? Isso, tem um falcão aqui. Falcão, cadê o falcão? Falcão! Falcão! Almoço! Vai! Vai, Bob! Bob e o falcão! Extermine! Um dia a gente consegue. Um dia, gente. Mas enfim, o que você quer fazer é enganar as línguas de vaca para elas tentarem crescer que nem umas desgraçadas. E você vê que agora elas estão conseguindo voltar. Isso aqui elas talvez tenham alguns dias, talvez, honestamente. Ó, isso aqui provavelmente... Isso aqui é a mesma coisa que isso. Só que aquele provavelmente conseguiu ficar descoberto e fazer fotossíntese. Mas a ideia é enganar essas línguas de vaca, tentar crescer, tentar gastar a energia delas, torrar toda a raiz e morrer, e ir embora e ser removida fisicamente. Embaixo da lona talvez a gente consiga ver alguns exemplos. Aqui tem um tijolo provavelmente segurando, por isso que eu não estou conseguindo erguer. Mas aqui a gente consegue ver, ó, tá vendo alguns exemplos. E ó, ali especialmente, você vê que elas conseguem crescer um pouquinho, talvez algum pouquinho de luz esteja passando pela lona, porque ela não é totalmente... Mas você também vê a decomposição enorme que está acontecendo ali. Isso também forma solo, isso reincorpora todo esse mato em forma de composto ao solo. Então é uma forma relativamente boa e barata e quase sem trabalho de você recompor o seu solo. A mesma coisa aqui a gente consegue ver, ó. Você consegue ver algumas gramas. Essa aqui está até conseguindo fazer um pouquinho de fotossíntese, mas o resto estão só gastando energia que nem uma desgraçada, não tirando nada disso e morrendo. Então essa é a ideia que eu quero testar aqui. Tanto que vocês conseguem ver aqui, ó. Salvo as línguas de vaca, que é umas guerreiras desgraçadas, meu Deus, que peste do caralho, o resto morreu. A minha preocupação aqui é que eu esteja simplesmente abrindo espaço para elas e depois elas voltem e conquistem o mundo. A gente tem até trevo voltando ali. Clover, isso é até bom para pasto. Então isso aqui é uma coisa relativamente... Tá funcionando, tá funcionando. Isso aqui tava uma grama desgraçada antes, tava mato, tal, vários tipos de grama, vocês conseguem ver toda essa matéria aqui e tudo mais. Mas a lona conseguiu fazer o seu efeito. O problema é que como a gente... Ó, tá vendo a pressa delas para ir para fazer semente? Mas o problema aqui é que eu não tô aqui o tempo todo para reposicionar as lonas, então a gente acaba com esse tipo de problema. Agora, ali até você consegue ver a fronteira bem claro, né? De onde a lona ficou e tudo mais. Então mesmo que ela abra... Não, né? E aqui a gente tem um pouco daquele almeirão voltando. Inclusive até já dando semente e tudo mais. Isso aqui foi cortado, mas... bicho guerreiro. E formou... Opa, formou um grupo de raiz bem forte. Enfim, e ali tem um aliporó que foi cortado também, voltou. Os bichos são guerreiros. Mas isso aqui também são as camas antigas tudo mais que a gente fez, mas elas estão voltando à situação delas. Mas agora eu preciso só reposicionar essas lonas. A técnica tá funcionando, mas como eu falei, o problema é que eu não tô aqui para ficar reposicionando as lonas, então a gente pode ter esse problema aqui. O que eu tô pensando é que essas lonas vão sair daqui provavelmente daqui umas 6 semanas. Então, boa parte já vai ter morrido. Daí eu vou garfar, porque aquele meu garfo quebrou, mas talvez eu mande fazer um novo. Garfar isso aqui tudo. Ou talvez eu compre um motocultivador e só área essa porcaria inteira aqui de uma vez só. Uma vez para conseguir soltar todo o solo. Talvez eu faça isso. E outro experimento aqui também vai ser, né, a gente fazer isso de uma maneira mais consistente. Uma vez que essas lonas saírem, manter isso em cultivo
365 dias do ano, então sempre alguma coisa vive em cima, sempre. E para isso colocar umas plantas mais perenes, talvez não vai ter mais tanta alface ou coisa assim, mas algumas coisas mais perenes e talvez que não são tão puxadoras quanto brócolis, mas que, sei lá, algumas coisas assim como alecrim, talvez alguns temperos, algumas coisas assim, alguns arbustos mais como fissales, por exemplo, e colocar eles aqui, especialmente colocar os arbustos mais para cá, assim, para eles não bloquearem o sol. Mas outra coisa talvez que a gente pode fazer é vir aqui numa sexta-feira para tirar as lonas, tirar tudo, ainda vai ter umas coisinhas dessas. E aqui tem mais ou menos nessa propriedade tem aqui alguma coisa como umas 15 cabeças de ovelha ainda. Então a gente pode socar as ovelhas para entrar por aqui e deixá-las um dia inteiro aqui. Então eu acho que depois desse dia não vai ter bosta nenhuma aqui, exceto bosta, claro. E daí a gente vira tudo, talvez. Me parece um plano. E tem um cavalo também, a gente pode... não sei se cavalo come... o cavalo se coçando ali, que bonitinho. Esse cavalo é muito engraçado. A gente pode talvez... Não, o cavalo aqui dentro não vai dar certo, vai ficar louco e pular essas porra tudo, vai dar uma merda, federal. Mas colocando as ovelhas... Eu imagino que a maior parte das coisas vai ser aniquilada, aí depois a gente consegue virar tudo. Pode ser uma boa ideia. Meio que usando assim, 1 dia ou 2 de pasto regenerativo, certo? A gente coloca isso na sexta-feira, no domingo vira tudo. Quem sabe? A gente pode pedir para eles fazerem isso ao longo da semana, quem sabe? Mas é uma ideia que eu estou trabalhando na minha cabeça. Mas daí a gente vai manter isso aqui tudo em cultivo ao longo do ano, especialmente ao longo do inverno também, e ver como a gente consegue modificar a estrutura de solo daqui ao longo do ano. Também isso vai envolver trazer provavelmente 1 ou 2 toneladas de composto para colocar mais isso aqui de composto ao longo do solo inteiro. Misturar isso também. Eu acho que eu vou acabar comprando um horticultivador para isso, vai ser tipo alguma coisa, uns 3 mil reais, mas eu vou usar isso pro futuro, então não é como se eu estivesse comprando só para isso aqui, eu posso comprar usado também. Mas daí a gente vai fazendo esse tentativa ao longo do ano. Então tem esse negócio aqui que era só uma pilha de esterco gigantesco que colocaram aqui, que acabou virando veneno, mas que droga. Lembra que eu falei que tinha batata doce? Olha ela aqui. Isso aqui são batatinhas ainda nascendo. Então vocês veem que ainda tem elas aqui, mesmo depois de anos que elas foram cultivadas, elas ainda voltam a germinar. Então pode ser que elas tenham alguma coisa, tem alguma doença rolando aqui que elas estão repassando e contaminando as minhas batatas. Pode ser que não, eu só estou viajando. Não sei, honestamente, mas eu acho que é isso por hoje no nosso Matos Radicais. Eu agora preciso recolocar todas as nossas lonas e depois eu coloco um videozinho pra vocês verem como é que ficou depois. Trabalho feito. Aí vocês conseguem ouvir o vento, né? Nossa, deu uma subida no vento nesses últimos minutos aí. Eu admito que colocar essa lona aqui foi meio que uma guerrinha, porque elas viram umas velas, aí fica chato. Então, claramente isso aqui não tá segurando, e pelo que eu vi hoje, enquanto eu tava colocando as lonas, não vai segurar. Pelo jeito também a gente também tem talvez uma chuvinha vindo. Talvez tenha uma coisinha vindo. Então o que eu vou fazer a gente já tem mais uma pilha de merda ali. Vou pegar mais um carrinho de mão e trazer todos aqueles debris ali, todos aqueles tijolos pra lá e jogar aqui em cima e usar pra segurar as lonas, pra dar uma prenda mais firme. E eu não espero que isso aqui fique assim 15 dias, eu realmente não espero. Mas eu gostaria que assim 60% ficasse. Acho que a gente pode mirar para isso. O que eu gostaria de ter é uma coisa que eu já vi que é... Primeiro que essa aqui é uma lona bem fininha, né? Eu queria ter aquela lona mais grossa, mas eu não consegui encontrar ainda. Então, fazer o quê? Eu gostaria de ter essa lona mais grossa. E eu gostaria de ter... eu já vi uns sacos que são sacos de RAF, que daí você enche de pedra de rio e tudo mais. Elas pesam tipo 5 quilos, não esses tijolinhos assim. Aí você bota esse troço, vai ficar lá. Mas também, de novo, limitações. É o que eu tenho, o que eu não tenho. A gente faz o que a gente pode com o que a gente tem. E dado isso a gente tá indo bem. E também ficou essa área aqui, mas isso aqui eu tô pensando em plantar também arbustos, berries, algumas coisas assim. Então o que pode acontecer é que eu posso comprar... Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou comprar um rolão de papelão, talvez. Quem sabe fazer isso, seria legal. E daí coloca um papelão aqui. Isso é uma outra técnica que eu já vi. Coloca um papelãozão aqui, aí faz os buracos e coloca berries. Aí eu quero colocar
porque daí tá do lado do gado aqui, né? Então, mas elas ficariam pra cá. Colocar algumas frutinhas diferentes, algumas berryzinhas diferentes aí, talvez. Ou tem algumas sementes, algumas coisas assim. Colocar uns fisales, talvez. Então elas ocupam mais espaço. Aí isso aqui vai ficar só essas coisas. E daí aqui no meio vai ser a nossa horta. Provavelmente assim, né? Por causa da drenagem. Elas vão ficar assim, as camas. Por motivos de drenagem, né? Pra água drenar. E... acho que talvez a gente coloque isso aqui, mas eu tô preocupado talvez com a luz, então a gente coloca essas redes aqui e não aqui, porque aqui já vai ter uns arvoretos, né? Já vão plantar um monte de... Vou fazer um pomar como aqui, né? Vamos fazer aqui também. Então já vai ter uma proteção dos dois lados. E daí aqui no meio fica a nossa horta, com algumas coisas também, arbustos, temperos, aromáticos, talvez alguns chás, algumas coisas assim. Seria legal. É o que eu tô pensando. Mas vamos lá, catar tijolo. Então é isso aí, pessoal. E uma outra ideia que eu tive é o seguinte. Eu vou pagar alguém, que tem um pessoal que mora que é o caseiro, né? Que ele mora aqui na fazenda, tem o filho dele. Eu vou, porque ele ajuda também a trabalhar aqui, ele faz alguns trabalhinhos de vez em quando. Então acho que eu vou falar pra ó, 50 se você conseguir manter, se você deixar essas lonas no lugar, assim, cobertas e tal, pelas próximas 2 semanas. R$100 por mês. Tá legal, né? R$100 por mês pra, sei lá, talvez 10 horas de trabalho ao longo do mês. Provavelmente menos, provavelmente mais pra perto de 5 horas por mês de trabalho, só pra colocar os tijolinhos de volta. Eu acho que tá legal, hein? Eu não sei se ele consegue me trapacear nisso, mas ele também não vai fazer isso, ele é gente boa. Mas eu acho que é uma oferta legal, vou fazer essa oferta pra ele. Aí ele vai fazendo a manutenção disso ao longo das próximas da semana e tudo mais, pra deixar as luninhas no lugar. Agora deve ser o quê? 1 hora da tarde, eu acho que eu vou... ó, tá vendo o vento? Agora o vento chegou. Enquanto eu tava trabalhando agora eu tava parado, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, agora 1 hora da tarde, a gente vai embora tipo umas 5. Então eu acho que umas 3h30 eu volto aqui pra ver como é que tá a coisa. E vou reforçando onde for necessário, porque a gente vê, ó, a pressão tá mais ali, que o vento entra mais, eu não sei exatamente. Porque antes ele vinha de lá, eu coloquei uma puta barreira de tijolos quando eu coloquei a primeira vez. Agora eu tô vendo que o vento vem de lá, então eu coloquei uma barreira maior aqui. E a lona também é esticada, eu acho que talvez isso acabe atrapalhando, não sei. Isso é o tipo de coisa que você não vai encontrar em livros, né, como esticar uma lona nesse tipo. Mas, quando eu escrever o meu, talvez tenha. Mas vou ver isso daqui umas 2 ou 3 horas, ver o que o vento fez e acho que a gente vai reforçando conforme vai. Peace! Então aqui estamos umas boas horas depois, demos ventoeira boa e ainda estamos bem. E eu dei uma olhada nas batatas para ver qual era o resultado, isso umas 2, 3 horas atrás e... aparentemente que a gente tinha um problema de água mesmo. O que está me preocupando aqui, primeiro esse quero desgraçado, e segundo que, pelo jeito, elas abortaram flores, porque você tem que deixar a planta seguir o seu processo natural, né? E o processo delas é que quando elas começam a formar flores, elas também estão começando a formar os tubérculos. Minha preocupação é porque elas abortaram as flores, elas também abortaram os tubérculos. Então, talvez elas tenham consumido as primeiras batatas que elas estavam começando a formar para ganhar energia para voltar, ou talvez isso cancele o ciclo. Eu não sei. Eu honestamente não sei aqui. Mas a gente já consegue ver, eu já consigo ver a diferença nas folhas, elas já estão começando a voltar. A planta está mais resistente, ela está mais forte mesmo. Então a gente teve um problema de falta de água aqui. Eu achei que elas lidariam bem com uma seca assim. Aparentemente eu estava flagrantemente errado. Aqui já dá para ver, a Yana Shukri também está voltando bem. As folhas já estão mais firmes, já estão mais fortes. Então acho que na próxima vez eu já trago terra para dar uma subida nelas também. Voltaram a formar bem, inclusive já não saiu tanta água do fundo também, o que significa que boa parte da água foi absorvida, que é bom, e a gente também não tem raízes saindo do fundo. Então talvez a planta ainda esteja se estabelecendo no total do vaso. Não sei. O que é interessante é que, embora elas tenham abortado as flores, a gente conseguiu aparentemente eu não sei. Mas aqui são as bolinhas, talvez sejam sementes. Talvez seja depois o que vai formar a semente, mas o que veio depois da flor. Talvez essas flores aqui tenham sido de fato abortadas mesmo, não semearam direito, etc. Aqui a gente também tem uma. E então eu não sei, talvez a gente tenha tido problemas de polinização também, né? A flor saiu, mas não foi polinizada, então ela não tenha cruzado. E isso aqui são da outra batata, eu não tô lembrando o nome dela agora. Aquela Yana Shukri, essas duas aqui eu não sei qual que é. Mas talvez se a gente plantar isso, a gente tenha batatas. Talvez. Eu não sei, eu preciso ler mais sobre isso. Eu não tinha esperado isso aqui.
E honestamente eu não sei, porque talvez elas... O que acontece é que só essa flor, essa batata aqui estava com flores. Essa aqui não chegou a florir muito forte. Então ela se interpolinizou. É o que eu tô achando, não teve polinização cruzada. Essa aqui não chegou aí a flores. Então ela se polinizou. Então, batata tem macho e fêmea? Ou será que... Ou eu não sei. Então, quase certamente não teve cruzamento, então aquilo lá certamente... Quase certamente é uma semente delas, se vier dar uma semente. Então a gente já tem um outro experimento rolando ali. E essas daqui estão começando a ir para a formação de flor, ó. Aqui a gente tem o primeiro, uma estruturazinha de flor talvez vindo. Então ela voltou ao ciclo dela, mas talvez isso tenha atrasado o ciclo da batata umas 2 ou 3 semanas, talvez aí. Eu honestamente não sei como lidar com isso. Eu vou ter que conversar com alguém que manja, um manjador das batatas, um batateiro, para ele me ensinar isso. E aqui nas Yanas eu ainda não tô vendo sinal. Ah não, ó, lá no meio a gente tem os primeiros indícios de formação de flores. Dá pra ver? Aqui assim a gente tem as primeiras bolotinhas que podem ser as flores dela no futuro, eu acho. Nada aqui ainda, eu acho que é mais nesses galhos maiores, nesses galhos aqui. Acho que a gente deveria procurar isso aqui assim. Aqui eu talvez alguma coisa, não sei. Mas eu também vou pedir, assim como eu pedi para uma pessoa cuidar daqui, eu pedi também molhar aqui essa terra secada, dar uma irrigadinha, mas não muito. Elas estão acostumadas com pouca água, né? Batata pode mofar. Mas vivendo e aprendendo, lições sendo tiradas daqui. Eu vou ficar surpreso, na verdade. Honestamente, eu acho que no começo eu estava muito otimista. Eu acho que eu não devia ter feito isso. Eu vou colocar na minha cabeça que eu não espero tirar nada daqui. Eu esperava tirar alguma coisa. Eu não devia fazer isso. Eu devo esperar que isso aqui vai dar tudo errado e passar uma puta vergonha. E se sair alguma coisa, a gente consegue ver o que vem a partir daí. Mas eu consigo tirar mais de onde isso aqui veio e ter um experimento maior, mas isso aqui é um experimento preliminar e lições estão sendo aprendidas. É isso aí. Isso aqui também é uma coisa interessante que eu queria conversar com vocês, porque isso aqui é um ambiente relativamente comum aqui em Tijucas ou em várias cidades assim, região metropolitana, que isso aqui é tecnicamente reserva, né? Ali é reserva também, ali é reserva. Aqui eu acho que essas árvores dá para cortar, eu não sei, mas talvez seja reserva. Mas atualmente é usado como pasto. Atualmente é usado como pasto para ovelhinhas. Dá para ver as ovelhinhas, elas estão ali. Nós ali também. Tem um boizinho ali também. Peraí, aquilo é um filhote, né? Eu acho que aqui que tava aquela mãe que é meio braba. Ah, não, ela tá pra lá. Não esquece. Não, eu não vou morrer, relaxa, gente. Seria um jeito meio idiota de morrer. Mas isso aqui tá sendo usado para pasto. Isso aqui é um método até interessante de fazer isso. O problema é que aqui a gente tem overgrazing, porque todas as manhãs as ovelhas saem daqui e passam por aqui, então isso aqui tá pastado até a morte, basicamente, né? E você tem esse problema, que é de... são copos de leite, são bonitos. Sim, muito legal. Mas olha a praga. Isso aqui acontece justo porque os animais não comem aquilo e comem isso. Então eles comem o que eles gostam, não comem o que eles não gostam, eventualmente o que eles não gostam toma conta. Que é o que está acontecendo aqui. Mas nenhuma língua de vaca, que é uma vantagem. Então, isso aqui teria que ser rotacionado. Isso é uma coisa que eu estou pensando em entrar... Não agora, isso assim, provavelmente daqui a uns 5 anos, salvo bizarrices que podem acontecer, mas entrar em pastagem rotacional. Você ter áreas desse tipo, e daí você pode cultivar madeiras junto com animais. E você tem que rotacionar isso, porque olha como as árvores ficam. Isso é por causa... O gado também fica aqui, mas os animais se esfregam na árvore, não sei o que, e isso danifica as árvores. Então você só pode deixar os animais aqui... uma semana, alguns 4 ou 5 dias, e daí você tem que deixar isso 60 dias no mínimo aí, sem os animais para as árvores conseguirem se recuperar, senão o dano fica muito... tá vendo a diferença? O dano fica meio... atrapalha o desenvolvimento das árvores, mas daí você consegue combinar a cultura de madeira, e daí você pode plantar espécies um pouco mais exóticas de madeira, ou madeiras que fertilizam o solo, porque isso existe... coisas produtivas e tudo mais, e misturar isso com os animais ajudam no desenvolvimento das árvores e blá blá blá, você consegue fazer isso. A outra coisa que você pode fazer é
Isso eu não sei se dá para combinar com animais, eu tenho quase certeza que não, mas eu tenho que estudar um pouco melhor. É usar isso aqui para produção de cogumelos silvestres, porque você pode fazer produção de cogumelos de laboratório, que daí é naqueles sacos e tudo mais, que eu quero entrar também. Eu adoro, eu quero entrar em tudo isso, todas essas coisas eu quero entrar em tudo, para poder e ter todo mundo empregado libertários, vai ter uns 200 funcionários daqui uns 10 anos, talvez. Isso é a minha visão, assim, em longo prazo. Mas o que você pode fazer é pegar vários tipos de cogumelos silvestres que não se adaptam ao laboratório, ou que não são tão comerciais, assim, esse tipo de coisa, e inocular all over the fucking place. Então você fala, aqui vai ser inoculado com um tipo de cogumelo. E cogumelos que viram bem em solo, ou talvez na matéria orgânica que fica, por exemplo, aqui, ó. Você tem bastante disso de madeira cortada e tudo mais, e ela já tá podre, já tá, não tem nem peso, pra chutar o troço, tá tudo furado. Então você tem várias áreas que vão estar assim, não necessariamente iguais assim, mas áreas talvez de maior concentração de matéria orgânica, tipo... tem outras áreas, tipo ali, ó, como a gente tem vários tronquinhos e tudo mais, aí ali você pode deixar várias madeirinhas e tudo mais, esse tipo é meio jogado assim, meio de qualquer jeito, mas... tem alguns tipos de cogumelos ali, aí você tem outros tipos de cogumelos que você pode usar com estrume assim de animais. Você pode trazer, jogar, cobrir e inocular, digamos, aqui é um tipo cabeças de vinho, aqui é outro tipo, reishi, outro tipo aqui, maitake, enfim. Aí você vai ter numa área grande e 50 tipos de cogumelos que vão frutar em diferentes épocas do ano e blá blá blá. Então você vai ter consistentemente ao longo do ano alguma produção de cogumelos. Gente, começou a garoar! Que bom! Mas você vai ter algum tipo de produção de cogumelos ao longo do ano que vai sempre oscilar. Então você sempre vai estar colhendo alguma coisa. Às vezes mais coisas, às vezes menos coisas. Mas sempre alguma coisa vai estar saindo por causa da temperatura, ou por causa da umidade, ou o que for. E aí você pode fazer alguma coisa com isso mais direcionado. É um tipo de produção que você pode pegar áreas de reserva, assim, em que teoricamente não dá para fazer nada. Tem áreas que você não pode nem ter gado, e transformar isso na produção de alguma coisa. Porque é algo muito pouco invasivo, então você consegue certificação disso, ou o governo nem vai ficar sabendo, então você faz o que se foda. E daí o processo de produção é basicamente inocular, marcar as áreas, né? E daí todo dia, ou a cada 2 dias, alguém vem, faz toda a colheita e volta com as caixas e você pode vender isso. É um dos estilos de produção que você pode transformar áreas relativamente inúteis como essa em algo produtivo, ou de combinar a produção de madeiras, aqui não, né, não são madeiras, mas de madeiras mais exóticas, ou que demoram mais tempo e tudo mais, e ainda assim não inutilizar completamente o terreno, mas também usar toda a matéria orgânica que essas árvores vão despejar para fazer uma produção de alguma coisa, é uma combinação útil que a gente pode entrar. Enfim, só queria colocar isso. Mas, isto posto, por esse vídeo é isso, eu acho que deu, e tchau, tchau.